Quem tá aqui no YouTube, gente, só vê se a minha transmissão tá ok. Quem for entrando, deixa um oi aí, aqui no Instagram. Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Para quem tá no YouTube, vai conseguir ver a minha tela, tá? Para quem aqui tá no Instagram, depois eu posso disponibilizar. É só me mandar um direct que eu mando para vocês aqui todo o conteúdo dessa aula, o PDF dessa aula, e vai ficar bem mais fácil para você não esquecer tudo que eu vou falar aqui. Então, o tema é como fechar o seu primeiro cliente de social media. Então, o primeiro passo, antes de você pensar em fechar o seu cliente, é criar a sua base como social media. O que é essa base, Jamile? Vamos lá. Gente, hoje o social media não é só chegar aqui no Instagram e fazer um post. Não adianta você já chegar no cliente oferecendo seus serviços ou colocar aí no seu perfil que você é social media se você não faz ideia, não tem noção do que faz um social media, do que o social media é responsável. Então, é importante, primeiramente, você desenvolver as habilidades que o social media precisa para trazer resultados para o cliente. Ou seja, o cliente que você fechar, você precisa trazer resultado para esse cliente, né? De acordo com o objetivo dele. Então, as habilidades de um social media são a produção e a estratégia de conteúdo aqui nas mídias sociais. Você precisa também dominar as redes sociais, todas as funcionalidades que tem aqui nas mídias sociais, ou seja, fazer uma programação de posts, um planejamento, entender das métricas, para que serve cada métrica, qual é a função de cada tipo de conteúdo aqui, qual a função do Stories, qual a função do Reels, qual a função do Carrossel, qual a função de um post estático. Entende? Tudo isso exerce uma dinâmica. As mídias sociais, elas têm uma dinâmica e tudo se complementa. Então, o social media, ele vai lá, ele cria a estratégia de conteúdo, ele entende primeiramente qual que é o objetivo do cliente. Se você não sabe nada sobre estratégia de conteúdo, tem uma aula anterior a essa, que está no meu YouTube, está aqui no Instagram também, que você pode assistir para você entendendo como que funciona essa parte estratégica do conteúdo, tá? Então, você dominando essa parte estratégica já é ali a espinha dorsal. Eu falo que a estratégia de conteúdo, gente, é a espinha dorsal do social media. É o esqueleto ali, um bom social media. O bom social media, ele precisa dominar a estratégia de conteúdo. Então, são habilidades que fazem parte aí para você fechar seu primeiro cliente. Então, você precisa entender também de planejamento, você precisa entender de SEO. SEO é uma estratégia ali onde você consegue posicionar essa empresa nos buscadores, seja do Google, seja das mídias sociais, que também tem SEO. Então, as mídias sociais elas estão se atualizando cada vez mais para esses buscadores, para o SEO. Então, você precisa entender como utilizar a palavra-chave certa de cada nicho dentro de cada post. Então, assim, ó, é muita coisa que você precisa desenvolver, muita habilidade para você se denominar um social media e fechar o seu primeiro cliente. Então, depois disso, você vai se sentir uma segurança muito maior de chegar para o cliente e falar assim, eu sei, bater no peito e falar assim, eu sou uma boa social media. Eu consigo oferecer um serviço para você muito bom, eu consigo trazer resultado para a sua empresa. Outro ponto importante é que você precisa dominar algumas ferramentas que o social media precisa para oferecer um bom serviço. Então, existem várias ferramentas que o social media precisa dominar. Uma dessas ferramentas, por exemplo, é ferramentas de relatórios, são ferramentas de planejamento de conteúdo. Então, existem ferramentas que o social media precisa dominar e para que acelere o resultado, tanto o seu resultado quanto o resultado do cliente. Tem uma ferramenta que eu costumo utilizar demais, que entra na parte de planejamento, que é o Trello. Então, você precisa dominar o Trello para você ter organização, ter controle do seu planejamento de conteúdo, da sua estratégia de conteúdo, tá? Então, o primeiro ponto antes de buscar o seu primeiro cliente é desenvolver as habilidades necessárias que um social media precisa. Você precisa dominar cada habilidade dessa para você sentir essa segurança.
Porque na maioria das vezes, quando o social media tá ali e já começa a atuar na área e não fecha o primeiro cliente, é porque falta muita insegurança. Falta noção do que fazer, do que ele é capaz. E quando você se sente inseguro, quando você tem essa autoimagem sua ali sabotada, você não tem confiança em você mesmo, fica muito difícil de você fechar o seu primeiro cliente. Eu falo isso porque eu já passei por isso, eu já me senti insegura de chegar para um cliente e oferecer o meu serviço. Eu já senti insegura de passar o preço, porque você acha que o preço está alto demais, que ninguém vai pagar. Entendeu? Então, assim, eu já passei por essa insegurança. E quando você tem uma insegurança, é porque te falta conhecimento. Então, você precisa desenvolver essas habilidades aos poucos para que você tenha esse domínio ali e chegar para o cliente, oferecer seu serviço, passar para o seu valor e ter essa confiança de falar, opa, meu valor é esse. Enfim, negociar com o cliente, fazer uma reunião com o cliente. Cara, se hoje eu chego para você e falo assim, beleza, eu quero fechar com você o social media, vamos fazer uma reunião para você me explicar como que funciona? Como que você se sentiria? Como que você se sentiria se eu chegar para você e falar assim, eu quero marcar uma reunião, eu sou uma cliente, eu quero alcançar tal resultado, eu preciso que você me explique o seu trabalho. E aí, você dá aquele frio na barriga, aquele desespero? Então, significa que você precisa se preparar mais como profissional. Você precisa adquirir mais conhecimento e consumir mais, adquirir mais conhecimento, consumir conteúdo e aplicar, obviamente, tá? Não adianta você ter só a teoria, você precisa também ter a prática. Um outro ponto é você estar preparado com seus materiais. Um bom portfólio vai fazer com que o cliente ele tenha interesse no seu trabalho, no seu serviço como social media. Aí você vai me perguntar, mas beleza, Jamile, eu estou começando como social media, eu não tenho portfólio. Não tem problema nenhum. Você vai construir o seu portfólio e eu vou te ensinar no próximo passo como você vai fazer isso. Você vai construir esse portfólio mesmo você não tendo cliente, tá? Mesmo você nunca ter atendido um cliente, obviamente você é um social media que você está começando, você precisa ter um portfólio, mas como ter esse portfólio se você não tem cliente? Então, no próximo passo eu vou falar disso com vocês. Tá? Então, no portfólio, você vai demonstrar todas as habilidades que você tem, você vai demonstrar também todas as experiências que você teve até hoje como social media. Não importa se foi atendendo um cliente ou não, você precisa deixar isso muito claro no portfólio, tá? Então, é muito importante ter esse portfólio bem estruturado, porque ali é a primeira impressão que o cliente tem de você. Gente, eu já peguei portfólio de social media, assim, que de verdade parecia um currículo. E hoje não se usa mais currículo, pelo menos aqui no digital. Se eu quero contratar um social media, por exemplo, um designer, a pessoa não vai me mandar o currículo. É o portfólio dela, é o portfólio que vai vender ela. Tem outras etapas também, mas o portfólio faz parte da venda ali. Então, você precisa caprichar no portfólio, nessa apresentação ali, nessa primeira apresentação, na primeira impressão que o seu cliente tem de você. Tá? Pessoal, quem está no YouTube aqui, tá tudo ok? Deixa eu ver se a minha. Deixa eu ver, gente, se a minha transmissão tá indo no YouTube. Porque eu acredito que sim. E o próximo ponto, mais importante também, esse daqui, é onde a maioria dos social medias erram muito. Mas é muito social media que erra nessa questão aqui, que é o posicionamento nas mídias sociais. Criar conteúdo de valor nas mídias sociais deveria ser regra para um social media. Por quê? Quando eu falei com vocês que você precisa ter um bom portfólio, você vai usar o seu próprio exemplo. Você pode usar suas próprias mídias sociais para mostrar para o cliente o que você sabe fazer. Não importa. E ali é onde você pode errar e você pode corrigir. É no seu perfil, é nas suas redes sociais, é nas suas redes sociais que você vai testar o que funciona, o que não funciona. Que você vai criar uma estratégia de conteúdo e colocar ela para rodar no seu perfil. Quando chega no cliente ali, você já testou, já sabe o que funciona.
Tudo bem que você pode pegar um cliente do nicho de odontologia que você nunca trabalhou na vida. Mas, cara, quando você entende a função de cada ferramenta ali das mídias sociais, de cada formato de conteúdo que tem ali dentro, e você vê o que funciona, o que não funciona, você já sabe mais ou menos o que fazer. Agora é só trabalhar o conteúdo. Porque eu sempre falo aqui para as minhas alunas que quando você entende de comportamento humano, isso determina tudo, porque nas mídias sociais você vai estar falando com pessoas. É pessoas falando com pessoas, não são máquinas, não é inteligência artificial, é pessoas comunicando com pessoas. Então, quando você entende do comportamento humano como um todo, você entende como as pessoas reagem ali nas mídias sociais, você entendeu tudo, tudo, e você vai ter muito sucesso como social media a partir do momento que você entende isso, independente do nicho, tá? Então, por exemplo, quando eu vou subir um Reels, um conteúdo de Reels aqui, às vezes você sobe um conteúdo de Reels que não dá bom, outros estouram de ter visualizações, pessoas compartilhando, comentando, por quê? Porque você despertou a atenção das pessoas, e se uma pessoa despertou a atenção dela, 2, 10, 20, 20 mil, 10 mil, 100 mil, tem alguma coisa ali, tem algum segredo naquele conteúdo que despertou a atenção de tanta gente. Então, você precisa entender o comportamento humano, tá? Isso faz parte. E só abrindo uma observação aqui. Se você hoje consome conteúdo aqui nas mídias sociais, você precisa começar a mudar completamente a sua visão de consumidor, tá? De consumidor, você precisa mudar a sua visão para observador. Não a pessoa que consome conteúdo por consumir, mas sim a pessoa que observa aquele conteúdo, que analisa. Se você aparece um vídeo para você e aquele vídeo, você viu que aquele vídeo tem muita visualização, muito compartilhamento, você precisa entender, caramba, o que essa pessoa fez para que esse vídeo despertasse a atenção dessas pessoas. Deixa eu dar uma olhada aqui quanto tempo tem esse vídeo, quantos minutos, né, quantos segundos tem esse vídeo, qual foi a chamada ali para ação, a headline do vídeo, tem capa, não tem legenda, não tem, como que foi a edição desse vídeo. Entende que você precisa passar de consumidor para observador. O social media precisa ser um observador das mídias sociais. Se você está aqui no Instagram, tá aqui no YouTube, tá aqui nas mídias sociais, para ficar só consumindo conteúdo aqui, ó, nesse loop infinito, você tá perdendo o seu tempo. Você tá perdendo o seu tempo de aprender, você tá perdendo o seu tempo de entender como funciona essa dinâmica das mídias sociais, tá? Então, isso é muito importante. Então, nesse posicionamento, voltando no assunto sobre posicionamento, você precisa se posicionar em todas as suas mídias sociais, em todas as mídias sociais possíveis. Não só aqui no Instagram, tá? Mas como Facebook, LinkedIn, a rede vizinha, todas as mídias sociais é importante você ter conteúdo ali, porque cada mídia social é uma chance de um cliente ver você, ver o seu conteúdo e entrar em contato com você, tá? Então, se você publica seus conteúdos somente aqui no Instagram, você está perdendo uma fração muito grande de oportunidades que tem nas outras mídias sociais também. Então, é assim, se eu publico um vídeo aqui no Instagram, ele deu, sei lá, 10 mil visualizações. Eu publico aqui no Shorts do YouTube, deu mais 2 mil, 5 mil visualizações. Opa, já são 15 mil visualizações. Publico em outras mídias sociais. Então, quanto mais eu distribuo meu conteúdo para todas as mídias sociais, melhor é. E eu vou falar disso no minuto seguinte aqui, que é onde a gente entra na parte de prospecção. Prospecção é o ato de prospectar um cliente, de fechar com o cliente, de entrar em contato com o cliente ou o cliente entrar em contato com você, tá? Aqui em posicionamento, eu tinha comentado de um erro que acontece muito com a maioria dos social medias. E qual que é esse erro, gente? É não criar conteúdo para você mesmo. Como é que você é um social media e você não cria conteúdo no seu perfil? A maioria... Vamos colocar 80% dos social medias não criam conteúdo para o próprio perfil. Aí chegar, não tem um cliente, mas, cara, qual é o cliente que vai entrar no perfil de um social media que tem 10 posts e vai contratar? Com 10 posts eu não consigo entender, eu não consigo saber se você trabalha bem, se você não trabalha. Às vezes é posts dicionários. Não sei se você sabe o que é um post dicionário. É aquele post que você faz assim, o que é o social media? O que é aquilo?
É um post que, cara, a pessoa não precisa saber disso. Se ela quiser, ela vem aqui no Google e ela pesquisa o que é um social media. Então, entende que você precisa produzir conteúdo de valor nas suas mídias sociais se você quiser ter sucesso como social media. Não é produzir conteúdo que todo mundo faz ou conteúdo que não muda em nada. A maioria você pode perceber, se você entra no perfil de um social media, você vai ver lá que tem a maioria dos posts, dicionários, um post numa semana e passa 3 semanas sem publicar nada, não tem constância nenhuma. O cliente olha, opa, peraí, é o quê? Um museu aqui que tem um post que há 3 meses não tem nada? Então, gente, entende que assim, é aquilo, né? Você precisa ter essa dinâmica. Principalmente se você não tem cliente, se o que você quer agora como social media é conquistar o seu primeiro cliente, é fechar mais clientes, você precisa ficar atento nisso daqui. É um detalhe que passa despercebido e você tá ali procurando outras formas de prospectar cliente, mas a venda tá ali nos seus olhos, tá tudo ali na sua cara e você não enxerga, tá? Então, é isso. O seu posicionamento nas mídias sociais vai fazer total diferença para você quando o assunto é fechar o seu primeiro cliente. Não só o seu primeiro cliente, como fechar 5, 10, 20, 30 clientes de social media. E vai chegar um momento que você vai falar assim, opa, eu vou parar por aqui porque agora eu tenho cliente demais. Então, tudo bem. Se você falar assim, eu vou parar de criar conteúdo porque eu não estou dando conta aqui, beleza, tudo bem. Mas enquanto você não tem cliente, enquanto você não fechou seu primeiro cliente de social media, não tem por que você não criar conteúdo no seu perfil. Não tem por que você não ter constância no seu perfil como social media. Então, se você hoje quer começar e já pensa em começar como social media, você precisa ter em mente que você precisa se posicionar como profissional nas mídias sociais. O fato de você se posicionar como profissional nas mídias sociais, você consegue cobrar até mais, tá? Então, quando você está ali posicionado nas mídias sociais e você tem uma grande demanda de clientes procurando pelo seu serviço, é ali que você consegue, opa, deixa eu aumentar o meu valor aqui, porque quando a demanda é muita, você precisa ali ajustar a oferta. Então, isso faz toda a diferença, tá? E entrando agora na parte de prospecção, que é o tema dessa aula, que é como fechar seu primeiro cliente de social media. Mas antes eu precisava falar com você para você ter essa base, tá? Para você se posicionar como profissional, para você criar a sua base e você estar preparado para atender esses clientes de social media. Então aqui, gente, em prospecção existem 2 tipos de prospecção, tá? É a prospecção ativa. O que é essa prospecção ativa? É a prospecção onde você entra em contato com o cliente. Ou seja, você analisa aí seu network, as pessoas que você conhece, os lugares que você frequenta e você pode oferecer os seus serviços como social media. Então, assim, existem diversas oportunidades. E aí você vai falar assim, opa, eu sou a pessoa que eu prefiro esse tipo de prospecção, de ir lá entrar em contato com o cliente. Então, hoje, aqui nas mídias sociais também você pode entrar em contato com as pessoas. Existe uma maneira de você entrar em contato com essas pessoas, com essas empresas, sem ser chato, sem ficar perturbando, mandando mensagem no direct, porque isso é muito chato. Pessoa que fica tentando me prospectar ali no direct, gente, é chato, incomoda, entende? Então, existem formas de você fazer essa prospecção. Então, quando eu comecei como social media, eu utilizei muito essa prospecção ativa. E eu já era a pessoa que pegava o telefone e ligava para a empresa oferecendo meu serviço. Eu frequentava um salão, eu falava que eu era social media, começava a falar para as pessoas o que eu fazia. Então, as pessoas começavam a perguntar, algumas se interessavam, outras não, e tá tudo bem. Tem pessoas que não vão se interessar pelo seu serviço. E aí, normal, próximo. Então eu falava muito, eu tinha esse costume de falar muito dos meus serviços, então chegava numa pizzaria, se eu tivesse a oportunidade de conversar com o dono da pizzaria, identificar ali alguma oportunidade, eu oferecia, falava que eu trabalhava com as mídias sociais. E isso acontece até hoje. Até hoje eu vou nos lugares ali, e, nossa, esse último ano, 2023, alguns lugares que eu frequentei, que eu tive a oportunidade de conversar com o dono do estabelecimento por alguns minutos e falei que eu trabalhava com as mídias sociais, a pessoa já me pediu um orçamento, a pessoa já se interessou pelo meu trabalho. Então, é isso, quando você fala o que você faz com as pessoas precisam saber o que você faz, tá? Então,
vários estabelecimentos que eu já fui, só de mencionar que eu trabalhava com as mídias sociais, as pessoas me perguntavam, nossa, mas eu quero saber mais, entre em contato comigo, vamos conversar. Por quê, gente? Por que isso acontece? Porque o mercado está carente de profissionais bons. Porque o que mais tem no mercado, se você falar assim, Jamile, mas e se o mercado de social media está saturado? Eu te garanto, eu aposto com você que o mercado de social media, ou nem o mercado no digital está saturado. Por quê? Porque o que falta são profissionais bons, profissionais comprometidos, profissionais que realmente saibam fazer um trabalho bem feito. Então, disso eu tenho a total garantia para você, de que se você for um social media diferenciado, você vai se destacar no mercado. E vai chegar um momento que você não vai dar conta. Entender tanto cliente que você vai contratar pessoas, ter a sua equipe aí e vai cada vez mais crescer com o social media, e essa é a tendência do mercado, porque definitivamente nós somos um bebê. O mercado, essa área social media nasceu recente, é uma área que é um bebê e que vai crescer muito ainda, porque isso não vai acabar nunca, né? O nosso futuro agora é cada vez mais tecnologia, e aí eu não sei se vocês viram que agora lançaram um óculos de realidade virtual, que é para substituir o celular. Então, cada vez mais estão criando coisas novas. As mídias sociais, elas vão se atualizando o tempo inteiro. Deixa eu ver se eu estou no Instagram. Porque eu pensei que a minha live tinha travado aqui no Instagram. As mídias sociais, elas vão se atualizando ao tempo inteiro, vai criando mídias sociais novas e, gente, é um mercado assim que não tem como você falar assim, é uma área que é temporária. Não é. É o nosso futuro. O futuro do mundo está nas mãos do digital. Cada vez mais as pessoas estão migrando para o digital. Hoje eu só faço compra no digital, se você quer saber. Tá tudo na internet, eu não compro nada, gente. Nada do que eu compro eu vou na loja física comprar. Eu compro tudo na internet, tudo. Se eu comprar um mouse, esse mouse aqui eu compro na internet. Se eu for comprar uma caneta, eu vou na internet, vou comprar caneta. A caneta chega para mim no outro dia. Então, é o nosso futuro. É esse, não tem como fugir disso, tá? Então, aqui na prospecção ativa, um conselho que eu quero te dizer é que o não você já tem. Você vai receber muitos não, sim. Muitas pessoas vão falar, não tem interesse, não quero, mas o não você já tem. E agora você iria em busca do sim, tá? É em busca do seu precioso sim dos seus clientes, porque a partir do momento que você recebe um sim, a pessoa te dá uma oportunidade, você vê que você vai voar na profissão. Outro tipo de prospecção que existe é a prospecção passiva. O que é essa prospecção passiva, Jamile? É a prospecção onde o cliente ele vem até você. E aqui é onde eu comentei que você precisa se posicionar nas mídias sociais, que é uma forma, se você é uma pessoa extremamente tímida, se você é uma pessoa que para entrar em contato com algum cliente você vai sentir uma dificuldade muito grande, esse tipo de prospecção que é a melhor dos mundos para você, porque é onde você atrai o cliente através dos seus conteúdos, você vai mostrar para o mundo o quão bom você é. Com o social media as pessoas vão chegar até você e falar, eu quero o seu serviço, eu quero te contratar. E é assim que funciona em todos os mercados. Toda empresa que está no digital funciona assim, ou pelo menos deveria, né? Que tem muito que ainda não reconheceu isso, que precisa estar nas mídias sociais, precisa criar conteúdo para que o cliente venha até você. Então, esse tipo de conteúdo, esse tipo de prospecção aqui é a melhor dos mundos, onde o cliente ele vem até você, ele entra em contato e ele pede um orçamento e ele fecha com você. Então, no meu perfil, gente, é demais, assim. Cliente entrando em contato comigo, pedindo o meu orçamento. Então, todo o tempo, a partir do momento que eu comecei a criar conteúdo aqui no meu Instagram, ele bomba de cliente entrando em contato, porque as pessoas veem minhas edições de vídeos, veem minhas artes e querem contratar os meus serviços. E isso vai acontecer demais a partir do momento que você começar a criar conteúdo. Mas, pelo amor de Deus, tenha constância na sua criação de conteúdo como social media, tá? Tenha constância porque não é o primeiro post, você vai fazer 3 posts e vai acertar. E parar e desistir. Então, você precisa ter constância, você precisa continuar sempre produzindo conteúdo, trazendo conteúdo bom ali para as pessoas olharem assim, caramba,
que eu preciso dessa pessoa trabalhando comigo, eu preciso desse cara aqui trabalhando na minha empresa, eu preciso dessa social media aqui criando meus conteúdos, porque ela é muito boa e as pessoas vão saber que você é bom pelo seu perfil, tá? O que você tem, o que você vai entregar ali, o orçamento, o seu portfólio, será um adicional ali ainda melhor do que você tem a oferecer. Mas você precisa criar um conteúdo muito bom para que a pessoa, o cliente, ele já venha para pedir seu orçamento já sabendo que ele vai fechar com você, independente do valor que você cobrar. E é aí que a roda começa a girar, é aí que você começa a crescer como social media, que você se torna um profissional buscado, desejado, e as pessoas começam a te indicar, porque é uma bola de neve, gente. A partir do momento que você fechou o seu primeiro cliente de social media, você prestou um bom serviço, o cliente gostou do seu serviço, vai virar uma bola de neve, porque esse cliente pode indicar você para outros clientes, e é assim que funciona a roda, tá? Você é um bom profissional, você vai receber indicação. Só para vocês terem ideia, eu tenho um cliente aqui que eu já perdi as contas de quantos clientes que ele me indicou. Ele me indicou um cliente, desse cliente, esse cliente, a gente fez o serviço para esse cliente que me indicou para outro cliente, e esse outro cliente trouxe vários clientes, e aí começa a girar uma demanda muito grande dentro ali daquele ciclo de clientes. Não todo cliente que eu tenho, que eu fiz um bom serviço, a probabilidade dele te indicar é muito grande. É muito grande. Então, é importante você manter esse bom relacionamento com o cliente. É importante você dar um bom atendimento, né? E você oferecer um bom serviço e, obviamente, oferecer um resultado para esse cliente. E o último ponto aqui é você ter persistência. Cara, quantas pessoas desistem todos os dias? Quantas pessoas enfrentam a primeira dificuldade, a primeiro obstáculo e as pessoas desistem muito fácil. O sucesso não é conquistado pelas pessoas que já acertaram de primeira, não. O sucesso ele é conquistado por pessoas que erraram, acertaram depois de 200 tentativas, sei lá quantas tentativas. Tem inclusive um jogador de basquete que eu vi uma frase dele esses dias e ele foi fazer foi acertar o primeiro lance dele depois de não sei quantas mil tentativas. Ele fez não sei quantas mil tentativas para acertar um único lance. E aí, depois desse lance, ele estourou. Então, no digital, você precisa ter persistência. Ah, não consegui o meu primeiro cliente de social media, tá ruim o mercado, eu vou desistir. E é isso que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas fazem 10 posts e para. A maioria das pessoas vai lá, tenta falar com um, dois clientes, receber um não e para. Se você fizer isso com o social media, você vai fazer isso na sua vida, independente da área que você atue. Você vai desistir de tudo que você começar. Porque se você desiste aqui no primeiro obstáculo, no primeiro não que você receber, você vai desistir da próxima profissão. Não é, o problema não tá no social media. Não tá no social media, o problema tá em você. Tá? Então, para mim, aqui, eu vou até destacar essa palavra aqui, que persistência é a chave. Persistência é a chave do seu sucesso. Ou seja, se você quer ganhar 10, 20, 30 mil reais como social media, é na persistência. Ah, Jamile, eu nunca empreendi na vida, eu não sei empreender. Eu também não sabia. A minha família não tem ninguém empreendedor. A minha família são de funcionários públicos. A minha família, todo mundo ali tem a sua estabilidade, que eles acreditam que tem uma estabilidade. Então, eu quis me arriscar no empreendedorismo. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque hoje eu tenho a liberdade. Hoje eu tenho a liberdade de ir para academia 3 horas da tarde. Eu vou para academia meio-dia. Eu vou para academia quando ninguém está na academia. Eu vou viajar quando ninguém está viajando. Eu viajei esse final de semana, porque no feriado de carnaval vai todo mundo viajar e eu não quero. Eu não gosto de lugar muito cheio. Então eu viajo quando ninguém está tirando férias. E essa liberdade que você vai conquistar com o social media. Tá? Essa liberdade, se você quer, se você deseja ter liberdade de morar onde você quiser, de trabalhar a hora que você quiser, de acordar a hora que você quiser, de dormir a hora que você quiser, de não ter ninguém mandando em você, é empreendendo. Eu não vejo outra forma de você conquistar a sua liberdade.
E a liberdade maior ainda que o digital te permite, porque você pode empreender em várias outras áreas. Você pode abrir uma loja de roupa, você pode abrir qualquer outro comércio, mas você ainda assim não vai ter essa liberdade que o digital te permite. Cara, eu tô na minha casa, eu tô no meu escritório. Olha a liberdade que eu tenho. Eu estou aqui, se eu quiser, eu trabalho até meia-noite. Mas se eu quiser também, eu não vou trabalhar. Então, assim, você precisa ter persistência se você quiser conquistar essa liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, tá? Então, é para isso que o social media serve. É para isso que você precisa persistir na profissão. Porque é uma profissão que ela não precisa que você tenha uma faculdade. Você não precisa investir aí seus 80 mil reais numa faculdade. Tanto é que eu tenho alunas que fez contabilidade, fez administração e está aqui como social media, está ganhando, veio ganhar dinheiro como social media sem precisar de faculdade. Então, cara, é uma profissão que te garante você atender o mundo inteiro da sua casa, sem precisar ter uma faculdade. Então, assim, hoje no mercado eu não enxergo nada melhor que isso. Nada melhor do que você atender o seu cliente na sua casa com o seu computador ou com o seu celular, tá? Então é isso, gente. É persistir, porque é uma profissão que eu tô há 7 anos. Eu tenho convicção para falar, porque eu atuo como social media, todo santo dia eu atendo cliente. Eu atuo como social media há 7 anos. Eu tenho toda a convicção do mundo para falar aqui para vocês que é uma das melhores profissões do digital. Uma das que tem mais demanda, uma das que pagam melhor, tá? Do digital, eu não enxergo uma outra profissão que paga mais melhor que o social media ou uma das melhores, né? Então, é isso. Espero que essa aula tenha aberto a sua mente e que você consiga enxergar o poder que você tem nas mãos, que você consiga enxergar o poder da profissão social media e que tá aqui, é só você executar. E se você quer acelerar e dar o primeiro passo ali e ter um mapa, se você tá assim, Jamile, eu ainda me sinto perdida na profissão, eu ainda não sei o que eu devo fazer, eu não sei nem criar um portfólio para mim, você precisa entrar no Método SMAN, que é o meu treinamento de social media, onde você vai iniciar do zero e a meta dentro do nosso treinamento é chegar aos 4 mil reais por mês como social media. Tá? E lá você tem o passo a passo, desde o básico à parte avançada, tá? Então eu ensino tudo, onde você vai prospectar os seus clientes, como você vai criar o seu primeiro portfólio, como você vai criar o seu perfil, se posicionar nas mídias sociais, tudo. É um treinamento completíssimo de social media, tá? Então, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo no YouTube e no Instagram. Para quem tá no Instagram, o link tá aqui na minha bio. É só clicar na bio e fazer a sua inscrição, porque aproveita que, cara, tá com um valor assim que é vergonhoso, de verdade. É um valor que não vejo no mercado. Não tem um treinamento tão bom quanto, ou às vezes tem um treinamento com valor mais caro que não é tão bom quanto o social media acima da média. Então é um treinamento completíssimo e você tem o nosso suporte ali, tem os alunos te ajudando o tempo inteiro. Então é um treinamento assim que eu tenho certeza que vai te levar para um outro nível na profissão, ok? Então faz a sua inscrição para você acelerar os seus resultados aí na profissão. Pessoal, é isso. Muito obrigada por quem passou por aqui, por quem esteve presente aqui. Eu vou deixar essa live salva. Quem quiser pode assistir depois. E na próxima quinta-feira estaremos juntos novamente aqui falando sobre a profissão, falando sobre a área. Eu tenho muito conteúdo bom para entregar para vocês. Se você me acompanha aqui toda semana, você vai ver que você vai acelerar os seus resultados demais como social media, tá ok? E é isso. Muito, 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 muito obrigada e até a próxima.